Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. E para você, é claro, muita paz, muito amor, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, já está no ar o nosso programa Vida e Saúde. O programa que já tem essa dinâmica, que já está interiorizada aí no seu coraçãozinho. A união entre a fé e a medicina, a ciência médica e a espiritualidade. E quem ganha com tudo isso? Eu e você. Por quê? Porque, primeiro, a gente vai recebendo as informações de grandes especialistas que a gente traz aqui, que vão nos ajudar a conhecer como funciona o nosso corpo. E uma vez que a gente conhece como funciona, a gente se cuida daquelas doenças que vão tentar roubar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Maurício Geraldino. Olha só, gente, ele é especialista em clínica médica pela Faculdade de Medicina de Marília. Especializou-se também em homeopatia pelo Instituto Homeopatia François Lamasson de Ribeirão Preto e em psicoterapia psicanalítica pela Faculdade de Medicina de Marília. Essa fera está aqui, gente, para falar de um assunto muito interessante. Vamos falar de emagrecimento. Emagrecimento, o ideal de todos nós. Mas para falar de emagrecimento, temos que falar de obesidade. E as causas disso tudo? Como é que a mente funciona? As causas psicossociais, psicológicas, psicanalíticas. Tudo isso nós vamos abordar hoje no programa Vida e Saúde. E o programa fica muito mais interessante quando você liga e interage conosco. E para participar é fácil. Para mandar um telefonema, ligar para nós, 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se você preferir, temos o nosso e-mail, vidaesaude@rs21.com.br, vidaesaude@rs21.com.br. Fique à vontade, dê uma ligadinha para o seu vizinho, para a sua vizinha. O programa já está no ar, o assunto hoje é emagrecimento, mas vamos abordar as causas da obesidade. A nossa produção, é claro, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Maurício sobre emagrecimento e as causas da obesidade. Vamos à matéria. O sorriso no rosto mostra a satisfação da comunicadora social após a cirurgia de redução de estômago. Antes de operar, eu não tinha condições de fazer um esporte, porque eu não tinha condicionamento físico. Depois que eu operei, eu passei a correr, fazer yoga, pilates. Hoje eu só faço pilates e corro atrás de um bebê de 2 anos. Mariana já chegou a pesar 123 quilos. Além da baixa estima, sentia dificuldades para realizar as atividades básicas do dia a dia, como sentar e se levantar, por exemplo. Hoje, sua vida é outra. Desfila no manequim 40 e faz questão de mostrar a cicatriz da cirurgia. Eu sou uma nova pessoa diante do mundo, da forma como eu me comporto, como eu converso, a minha postura. Nos últimos 30 anos, a população obesa dobrou em todo o mundo. Só no Brasil, segundo dados da pesquisa de orçamentos familiares realizada pelo IBGE, 60% da população adulta está acima do peso ou é obesa. A obesidade é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura no corpo. Atinge 600 milhões de pessoas no mundo, 30 milhões somente no Brasil. Se for incluída a população com sobrepeso, esse número aumenta para 1,9 bilhão de pessoas no mundo e 95 milhões de brasileiros. Para reduzir esse quadro, muita gente recorre à cirurgia bariátrica. A cirurgia sim tem risco, mas ela é uma grande ferramenta que melhora mais de 95% da vida dos pacientes que procuram. Então, eu acho que o aumento da prevalência da obesidade na população, comprometendo os jovens, e o sucesso de contrapartida do que a cirurgia proporciona no controle dessa doença e no tratamento dessa doença, que faz com que as pessoas busquem cada vez mais precocemente. A correria, estresse, alimentação e o sedentarismo são exemplos que colaboram para esse aumento. Mas fazer a cirurgia bariátrica não é tão simples assim. Antes é preciso acompanhamento com psicólogo, nutricionista e endocrinologista. Ela é contraindicada quando existem riscos de morte iminente por complicações cardíacas, descompensação, tabaco, o paciente fumante, que vá comprometer
onde o risco é maior do que o benefício, sabido. Em uma outra ocasião, pacientes que não foram submetidos à preparação psicológica e nutricional. Não se pode operar um paciente que não foi submetido, que não esteja apto nesses termos. Muita gente tem dúvidas sobre a cirurgia. Vilmar esclarece alguns mitos e verdades. É mito. Por quê? Porque nessa fase o paciente ainda está sob o impacto inicial da perda de peso proporcionada pela cirurgia. Dificilmente ele ganha peso no primeiro ano pós-cirurgia. É verdade, a cirurgia tem um grande impacto nesses primeiros semestres, nos primeiros 6 meses iniciais, proporcionando uma perda de peso aí significativa. É mito. Na grande maioria das vezes, o paciente melhora a autoestima, melhora a imagem e figura corporal, melhora o seu desempenho físico e melhorando a depressão. Ela pode ocorrer, sobretudo no sexo feminino, por causa de adequação dos hormônios sexuais, havendo eventualmente hipermetrorragia, que é o sangramento menstrual excessivo. Isso tem que ser verificado em consultas pós-operatórias e é facilmente tratável com reposição hormonal ou algumas pequenas intervenções medicamentosas. Muito bem, a nossa matéria é muito bem ilustrada e a gente foi mais o aspecto cirúrgico, né, da entrevista hoje, mas nós queremos assim acolher você e dizer que é bom demais ter você conosco na reflexão do tema de hoje. Vamos falar sobre emagrecimento, né? E para falar sobre emagrecimento temos que colocar as causas, e uma das causas é a obesidade. E quais são os fatores biopsicossociais da obesidade? Tem tratamento? Como emagrecer saudavelmente? Por isso que convidamos hoje um grande especialista no assunto, o Dr. Maurício Giraldino, reforçando mais uma vez, ele é especialista em clínica médica geral pela Faculdade de Medicina de Marília, especializou-se também em homeopatia pelo Instituto Homeopatia François Lamazon de Ribeirão Preto e em psicoterapia psicanalítica pela Faculdade de Medicina de Marília. O Dr. Maurício aceitou o nosso convite, está aqui hoje para falar tudo sobre obesidade, emagrecimento, assim, como a gente pode ter essa situação, uma vida saudável. Dr. Maurício, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-lo hoje aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para poder elucidar alguns aspectos interessantes, importantes, que possa ter um alcance no maior número de pessoas, na população leiga ou não. Enfim, nós agradecemos essa oportunidade e vou tentar abordar o tema da forma mais ampla possível. Doutor, a gente viu na matéria aí a questão, as cirurgias bariátricas, ou também tem chamado intragástrica, enfim, a parte de cirurgia, para não chegar lá, doutor, para não chegar lá como talvez o último recurso para você perder peso, enfim. Como é que o nosso organismo, ele naturalmente, ele vai ganhando peso no decorrer da idade ou a gente acelera esse ganho de peso, doutor? Bom, são ambas as coisas. Bom, primeiramente, seria interessante nós retomarmos alguns aspectos históricos importantes, porque no início do século XX, o ser humano tinha um consumo de 4.000 calorias diárias. 4.000. Certo? Hoje, nós temos em torno de 2.000 a 2.100 calorias de consumo diário. Então, isso já denota que a industrialização, a modernização, fez com que nós gastássemos menos energia para as nossas atividades normais. Ok. Então, isso é fundamental, já deixar claro, né?
que o nosso organismo foi ficando menos ativo biomecanicamente, gastando menos energia para se manter atividades do cotidiano. Então, isso é uma coisa bem já estudada e bem definida, né? Então, hoje tudo é elétrico, tudo é vidro elétrico, carro automático, você não precisa fazer força para abrir o vidro do carro, para dirigir um carro, enfim. A modernidade trouxe conforto, porém menos gasto calórico, né? A pessoa se exercita menos. Exatamente. Né? Então, isso trouxe esses aspectos da inatividade física, que acompanhou essa evolução. Paralelo a isso, a indústria de alimento proliferou, ela beneficiou muitos países pobres, né? O desenvolvimento de países, né? Melhor alimentação, só que nem sempre a qualidade da alimentação acompanhou essa evolução, né? Então, o excesso, o convite ao consumo exagerado de alimentos começou a tomar uma forma significativa no meio ambiente, né? E isso fez com que o indivíduo fosse acumulando mais gordura do que ele deveria, né? Em épocas pré-históricas, ser obeso era interessante porque você não sabia quando que você ia comer a próxima caça. Então era uma reserva de gordura, né? Antigamente se dizia também, né, doutor, assim, questão se uma criança, um adolescente, assim, gordinho era sinal, nossa, mas que saúde. Exatamente. Hoje já não é mais assim. Exatamente. Inclusive, a mulher obesa tinha o aspecto da beleza da mulher, ela teria que ser obesa. Já houve épocas da história que era assim. A beleza não é a mulher magra de hoje, é a mulher... Ou seja, então é a questão cultural antes, é uma questão cultural. Interpretar a gordura, né, a obesidade como se fosse saudável e bonito, estético. E hoje já se sabe que por trás dessa aparência podem trazer vários tipos de doenças. Exatamente. Então, o primeiro aspecto, nós vamos levantar o sedentarismo como causa da obesidade. O segundo, as questões culturais, né? Os hábitos alimentares, né? Veja que todo evento social não é incomum terminar em alimentação, muitas vezes sem fome, né? São eventos que têm alimentação, são encontros que sempre acabam tendo uma alimentação, negócios que são fechados em jantares. Né? Geralmente entrou na nossa cultura, né? Vai lá em casa tomar um cafezinho. Aí chega o café, eu vejo o bolo de fubá, o café, a bolacha, aí vem tudo, né? Então, na realidade, essa cultura foi tomando conta do nosso cotidiano. Então, as nossas ingestas calóricas foram aumentando no dia a dia, né? Nessas últimas décadas. Por isso que a obesidade se torna epidêmica atualmente. E não é mais só no adulto. Em crianças, adolescentes e adultos. Gente, obesidade, né, você viu, o assunto geral é emagrecimento, é o ideal, mas para chegar até lá saudavelmente, temos que abordar outras causas. O doutor falou sedentarismo, obesidade, questão cultural. Então preste atenção nas dicas e nas informações de hoje. Eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo, mas vai ser muito rápido. Aí na volta nós vamos abordar isso e com a sua participação. Não sai daí, o Vídeo Saúde é seu e volta já só para você. Importante saber que ele precisa de um segmento regular, mesmo que ele esteja sob um controle inicial, e que ele depende de uma série de orientações, porque o processo de ajuste do organismo ele é dinâmico. Ele precisa, em cada tempo, de uma intervenção.